Eu vi essa imagem navegando aqui pelo LinkedIn, tô sempre zapeando, né, às vezes eu fico até vendo as pessoas discutindo, batendo papo, e eu acho muito divertido esse negócio de polarização, né. E aí tem uma polarização exótica que surgiu agora entre profissionais de data first, né, versus profissionais de AI first, né. E para mim, cara, isso é, tipo, uma parada absurdamente rasa de ser discutido, porque assim, é a mesma coisa que você falar que você quer ter a casa bonita sem ter chão, né. Então, você separar esses 2 conceitos é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Por quê? Né, então, o próprio conceito de AI first, ele é um conceito que eh, ele exige que a pessoa ela tenha uma forma de pensar diferente. E aí pensa como se a empresa fosse uma pirâmide, né? Então, na base da pirâmide você tem as coisas mais fundamentais e no topo da pirâmide você tem as coisas que você constrói depois ou são muito estratégicas, de longo prazo e tudo mais, e a base é o fundamento, né? Então, se você não tiver caixa, enfim, as coisas mais básicas ali do negócio. E aí First ele está nessa camada. Por que ele está nessa camada? Porque é você construir, modelar o próprio negócio para ele ser capaz de interagir com a inteligência artificial e permitir que a inteligência artificial alavanque, gere aceleração de crescimento e tudo mais. É, bom, se eu preciso trazer isso na camada fundamental, por que eu preciso trazer isso na camada fundamental? Porque depende de várias questões, mas de duas questões fundamentais, né? Ele depende de cultura. Olha só, a gente quando fala de inteligência artificial, a gente fala de cultura, né? Olha só que não é polaridade, né? É exatamente o contrário. Ele é totalmente transversal. A gente precisa de cultura, então as pessoas precisam entender que quando o dado entra, ele precisa ser tratado, ele precisa ser identificado, ele precisa ser triado. Aí volta aquele papo lá da década de 90, meu vendedor não popula meu CRM. Enfim, e aí quando a gente monta uma estrutura de iFirst, a gente vai eliminando esse tipo de conflito através de técnicas diferentes, né? Então você pode fazer automação, você pode botar LLM, inteligência aplicada, você pode botar estruturar agêntica, enfim, tem várias coisas, não vou ficar falando disso agora que eu acho que não é o papo aqui. O papo aqui é por que não tem sentido haver a polaridade e o que fundamenta isso. Se eu entendo que a inteligência artificial ela tem que estar na cadeia fundamental, ela tem que estar na base, e que para eu ter uma estrutura de AI First eu preciso intrinsecamente ter dado, ter rastreabilidade, ter governança de informação, porra, bicho, não tem sentido eu separar as duas coisas, elas não são antagônicas, elas não são direita e esquerda, né? Elas são uma coisa só, elas são uma estrutura. Então essa imagem, ela não faz nenhum sentido é, porque não tem como você avaliar dessa forma, né? Então, não necessariamente você ter uma estrutura muito focada em inteligência artificial te torna frágil em dados. E não necessariamente você ter dados te torna capacitado e poderoso e com inteligência artificial, né? Enfim, eu vou trazer alguns insights e algumas análises nesse perfil. Meu objetivo aqui é compartilhar coisas que eu gosto. Eu me divirto trabalhando, então vou trazer bastante coisa nerd, né? Vou falar de inteligência artificial, de processo, de gestão, de modelagem operacional, enfim, de várias coisas nesse âmbito, mas também vou falar de game, vou falar de RPG, vou falar de, enfim, cultura nerd de forma geral, que eu sou nerdola, né? Quem me conhece sabe. É isso, pessoal. Conto com vocês aí. Comentem, né, perguntem, questionem. O que eu tiver de conhecimento também eu quero compartilhar aqui. O objetivo é, é contribuir de alguma forma também, e aí depois eu quero até fazer entrevistas, quero chamar pessoas, enfim, quero montar um conteúdo legal, porque eu me divirto muito com isso, acho legal, aprendo muito todo dia e resolvi criar esse perfil aqui para compartilhar depois de muito tempo adiando esse processo. Abração, me sigam aí e vamos que vamos. Tudo de bom aí.